Catacumbas. Fala pessoal, tudo bem? Vida nas Catacumbas, de novo com o Padre Wander, é sempre uma honra. Caio, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eduardo? Boa noite a todos, boa noite, Padre. Padre. Boa noite, Daniel, Caio, Eduardo, nossos amigos. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. O programa de hoje, pessoal, ele vai ser rápido, se a gente conseguir ser conciso, porque o tema é o tema da vez, é a bola da vez, como disse o Padre Wander, e eu concordo plenamente. Sinodalidade. O que é sinodalidade? Em outubro agora, a gente tem a edição, o próximo encontro do Sínodo da Sinodalidade, que é o sínodo que o Papa Francisco e o Vaticano vem conduzindo já há 2 anos. Passou toda a fase de escuta das diversas dioceses no mundo todo, envolvendo leigos, envolvendo religiosos e ordenados, envolvendo católicos e não católicos, a igreja ouvindo o mundo para escutar do mundo o que ela deve fazer, mais ou menos isso aí. E isso levantou uma série de preocupações em diversas pessoas importantes. E, padre, para passar a bola para o senhor e pedir que o senhor explique o que é a sinodalidade, eu vou trazer a afirmação de 3 cardeais muito importantes. Cardeal Miller, que teve vínculo até décadas atrás com a teologia da libertação, nunca foi um conservador. Modernista. Ele era um modernista. Hoje tem migrado cada vez mais para uma dinâmica conservadora, mas até outro dia, quando o Papa era Bento XVI, era o prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé. Cardeal Miller disse que é a tomada hostil da Santa Igreja. O sínodo da sinodalidade é a tomada hostil da Santa Igreja e, conforme diz o Cardeal Miller, se for bem sucedido, a Igreja deixará de existir como a conhecemos visivelmente. Cardeal Pell, falecido agora no começo do ano. Cardeal Pell era um dos 9 cardeais de apoio direto do grupo particular do Papa Francisco. Cardeal Pell diz: é um pesadelo tóxico. Toxic nightmare, foi a expressão que ele usou. E a semana passada, o Cardeal Burke, que provavelmente é o canonista vivo mais importante hoje da Santa Igreja, chamou de Caixa de Pandora. Estamos abrindo a Caixa de Pandora e ninguém sabe para onde vai. Dada o depoimento dessas três figuras extremamente importantes da Santa Igreja, Padre Wander, o que é sinodalidade? Sim. Daniel, olha, primeiro que o sínodo em si, o ter o mesmo caminho, são 2 palavras gregas, odo, caminho, e sim, o mesmo. Daí os evangelhos, no mesmo olhar, o sinóptico, né? O que acontece é que o sínodo em si não é uma novidade na história da igreja. Os sínodos existiram desde o começo. O sínodo de Belém, já lá no inicinho, excomungava todos os que ousassem blasfemar contra a nossa Rainha Santíssima e sua virgindade perpétua, para se ter uma ideia. O problema é que vai acontecer uma mudança na compreensão pastoral, e é sempre essa armadilha, do que seja o sínodo, quando, para implantar o que definiu o Sacrosanto Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI, ele cria a Assembleia Permanente Sinodal. Então, seja de tempos em tempos, deveria haver os sínodos que enfrentassem os temas propostos pelo Concílio Vaticano II e que então assim se pudesse chegar à sua melhor colocação em prática, o que eles colocaram. Veja, aqui não estou defendendo a posição do Concílio Vaticano II, não estou dizendo, sob hipótese alguma, que é positivo ou não. Estou dizendo que é como Paulo VI coloca. Já é uma alteração um pouco no sentido de que os sínodos dos bispos locais deveriam sim, avançando junto com Pedro, guardar o depósito da fé e transmiti-lo exatamente de forma idêntica, resoluta, imutável, como Nosso Senhor confiou aos santos apóstolos. E perdoem, eu tenho um pouquinho de tosse de refluxo. Peço que vocês tolerem isso hoje. O que acontece? Francisco vai alterar a concepção pastoral de Paulo VI, que já não é mais um sínodo, mas é um êxodo. Já não é um sínodo, mas é um ex-odo. Já é um fora do caminho da tradição. E Francisco vai alterar com essa estratagema de que é preciso aproximar-se das pessoas e trazê-las para dentro. E aí tem que entender o que é trazer para dentro
que ninguém consegue definir o que é trazer para dentro. Trazer quem para dentro? Para quê? Quer dizer, para comer pãozinho de queijo ou bolinho de bacalhau? Ou para ser salvos? Então, Francisco ele altera a concepção do próprio Paulo VI pastoral, que já não era lá um primor, mas pastoral de sinodalidade. E como é que ele altera isso? Daniel, isso aqui que é importante. Agora, não é que os bispos devam reafirmar a doutrina católica e devam estar unidos ao Papa a reafirmar a doutrina de sempre. É que os bispos agora têm que repensar, junto com o Papa, com potestade local, como farão a transmissão da fé, adequando essa transmissão da fé à realidade local. Ou seja, não é mais a fé iluminando a cultura, mas é a cultura abduzindo, aliciando a fé e mudando o seu conteúdo, o seu substrato. E uma enganação futura, né? É um chamado para uma enganação futura dos leigos que vierem para dentro. Porque se a minha intenção é trazer gente de fora para dentro, criando um discurso ou abrindo a porteira para coisas não católicas, a pergunta é: quem é que eu vou trazer para dentro? Então é isso. E aí vem na sequência a seguinte coisa: já estando aqui dentro, das duas uma. Ou eu altero definitivo amor à fé católica para pegar essa pessoa, ou eu engano essa pessoa falando: eu te chamei por uma coisa, mas na verdade é outra. Por A ou por B é uma mentira e é anticatólico. Não sei se eu estou errado. Não, muito bem posto. Caio, mas muito bem posto. As duas são uma armadilha. Tanto uma como que é de esvaziar o conteúdo da fé, esvaziar a revelação em definitivo, traindo a Deus e, de fato, professando uma outra coisa que Nosso Senhor não deixou e que não tem nada a ver com a revelação. Ou então, eu ouvi isso em relação a uma determinada arquidiocese em mundo afora, que não citarei qual é, uma arquidiocese em mundo afora, e diz que a ordem do arcebispo foi: façam um ar de acolhimento, de queridinhos para todo mundo, e depois que estiverem dentro, isso é malícia. Isso é mentira. Isso não dá certo. Isso não dá certo. Depois isso chama-se estratagema. Não, estratagema, e tem um detalhe que não tem nada a ver com a sabedoria, por exemplo, de São Paulo, lá no Panteão, lá junto com os gregos. Isso não tem nada a ver. Isso aqui, Caio, é de simulação. Clara, simulação clara. Mas eu tenho para mim que, ao fim e ao cabo, esta forma, a reinterpretação do sínodo, que é a mudança do que ele deveria ser, o avançar dentro da mesma fé, vai ser o golpe letal no conteúdo da fé católica, que não... Só uma coisa, não discordo do cardeal Miller, mas aí, interpretando, porque eu vi uma entrevista que ele deu a um canal na Espanha, Daniel, ele deu uma entrevista a um sacerdote de um canal da Espanha, o padre Francisco Delgado, de la Sacrestia de la Vendée, o sacerdote da Arquidiocese Primaz de Toledo da Espanha. Então, quando muito profundo, muito sólido, quando questionado, talvez o que ele quis dizer é o seguinte: de fato, a fé católica deixada por Nosso Senhor da estrutura oficial visível. Desaparecerá. Ele chama de igreja visível. Né? A igreja como a conhecemos. É isso. Visível. É bom frisar isso, porque a fé católica é indestrutível. É indestrutível. Né? Não tem como. Isso. Exatamente, como ele chama, a estrutura visível. A estrutura visível da igreja como a conhecemos. Vai desaparecer. O que eu creio que nós estamos no momento prévio disso. A implantação de se colocar para ser implantado tudo aquilo que esse desvario, essa insanidade, que o atual caminho sinodal, que se afastou até mesmo do que já não era, podemos dizer assim, o que havia de mais ortodoxo no sentido correto da palavra, pensado por Paulo VI, que já não era o de mais ortodoxo. Se colocar em prática o credo católico, a fé católica, a liturgia católica, desaparecerá, Daniel. Não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Né? Eu vi uma frase outro dia, o cardeal Miller alemão, né, que eu achei interessantíssima. Até Lutero se horrorizaria do caminho sinodal alemão, por exemplo. Pelos frutos conhecerei a árvore. E uma coisa, enquanto o senhor estava falando, me veio à cabeça. Mais a cabeça, um sentimento, não sei definir ainda. Mas falamos tudo em perspectiva, para um futuro.
é o que poderá acontecer, irá acontecer. Só que já está acontecendo. Sim, não. Isso não é para o futuro, é por uma coisa já. Sempre me vem na cabeça a seguinte questão: a igreja que eu vejo hoje é a mesma que antigamente? Olha a quantidade de heresias, a quantidade de absurdos, sem nenhuma admoestação contra isso de cima para baixo. Que hajam absurdos, que ocorram absurdos no cotidiano. Bom, a gente teve até Judas, mas sem qualquer admoestação de cima para baixo. Mas, Caio, olha, as intervenções de vocês sempre muito pontuais. Mas deixa eu dizer uma coisa. Talvez que o elemento aqui essencial que precisa ser captado é o seguinte. Se deixava tudo correr frouxo, para ir se fazendo a demolição mesmo do processo, do depósito da fé, depois justificar que veio das bases o clamor por mudanças, por alterar a vida pastoral da igreja, assim por diante, esse pastoralismo, essa praxis tomando conta do pedaço e se impondo. Mas não era isso que eu queria dizer, não. O que eu quero dizer é o seguinte, Daniel, Eduardo, é que pela primeira vez nós vamos ter isso avalizado e codificado, transformado em doutrina, padrão pastoral, doutrina, é isso. Um padrão oficial. Antes deixa eu fazer, deixa solto. Isso, eu acho que essa é a mudança engordar. central. É isso, Danilo, esse é o essencial. É. Que agora vai se tornar padrão. Esse padrão herético é o padrão que quando vai os católicos ser viram assumido e proclamado isso. como norma. Quando os católicos chegam para mim e falam, mas vocês já tiveram, nós já tivemos papa herético, nós tivemos papa malvadão. Isso é uma coisa diferente do que vai estar acontecendo agora. Isso é de uma inocência, isso é de uma E é falta de satânico. critério. Exato, Isso é porque de uma agora... falta de visão, confundir a fraqueza moral, que não é pouca coisa. Mas que é humana. Mas a ausência de índole ascética e sobrenatural da parte de um ungido de Deus, de um representante. Com a deturpação, e a demolição do depósito da fé. É nivelar assim de uma forma Exato. totalmente sem critério, totalmente sem noção do que está se fazendo. Pelo que eu estou entendendo, o que o senhor está querendo passar é o grande problema vai ser o subjetivismo da fé católica. Não, vai ser a legalização do mal, Caio. No final é isso. Eu acho mas que é o subjetivo, ou seja, sim. o padre vai poder fazer o que ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer. Os bispos da sua diocese. Mas assim... não haverá mais objetividade. A igreja deixa de ser una. A igreja deixa de ser una. Nós vamos ter 1 milhão de igrejas. Exatamente. É protestantismo na prática. Claro. Como diz o padre, não o Delgado, mas o padre Gabriel Sarrauter, que é o historiador, Sim. Quando ele descreve na obra de Roma a Berlim, é isto. Nós já estaremos em Que Berlim. é em cima do Tejo, o Tibre, como é que é? O Reno dominou o Tibre. Isso. Não é deságua no Tibre. Mas agora tudo isso só é possível porque existe um indiferentismo dos fiéis. Eles foram desmontando, é o ápice do movimento, eles foram desmontando o amor pela Santa Igreja, a admiração pelos sacerdotes. Excelente. Né? Claro. Então a pessoa vai... Mas o respeito aos sacramentos. Respeito aos sacramentos, eles foram acabando com os sacramentos. Né? Isso, então, a mudança para a maioria dos fiéis é indiferente. Meu. Sim. Eduardo, sua colocação é muito boa. Eu acho que assim, a sumária maioria dos fiéis católicos, dos ditos fiéis católicos, fiéis entendidos como batizados. Sim. Mais nada do que isso. E não é católico. Né? Não, a sumária maioria não está nem aí, não tem nem noção, nem sabe. Não sabe nem o que é sacramento, não sabe nem o que é doutrina, não sabe nem o que é escatologia, não sabe nem o que é a fé, não sabe nada. Estão ali esquentando não sabe o banco. O que é pecado. Nada, não sabe o que é pecado, não sabe o que é graça. Muito bem posto, Daniel. Não sabe o que é pecado. Então, assim, esse pessoal todo que é a massa de manobra, tem um detalhe também, o que o Ureta ele fala na sua obra que ele escreveu, em parceria com o Dr. Júlio. O que acontece é que, assim, o povão não está nem aí, não tem nem noção de nada, não tem nem condição de discernir. O povão é o mesmo que no domingo fazia 5 ramos e na sexta-feira gritava crucifica. Daniel, eu ia falar isso e você tira da minha boca. Perdão. Não, mas é que assim, unidade, eu ia falar isso. O povão é aquele que banou o ramo no domingo e na sexta gritou crucifica. E que o Abenader fala a Pilatos segundo uma tradição piedosa. Eu não estou entendendo nada. Esse povo que balançou o ramo é o mesmo povo que grita crucifica. Só para
Guarda aí, Eduardo, para você não perder o fio da meada. Porque eu acho assim, a sua maioria não tem mínima condições, não tem nem noção do que é a fé católica, e quando a implosão for implantada, eles vão entender como uma evolução, como uma evolução daquilo Então, mas esperado e desejável. Esse é o esperado. ponto, porque tudo isso é possível também, porque eles foram criando uma imagem de Deus, de Jesus Cristo, toda caricata. Deforme, Que ele é o misericordioso. É um hippie maconheiro. Então ele tem que aceitar todo mundo. É um hippie maconheiro. É o Jesus Cristo Superstar. É o namorado da Santa Faustina. Esse Jesus é o ponto. namorado da Santa Então, é Faustina. a conjunção desses fatores. Esse é o Deus que tem que aceitar todo mundo mesmo. Agora, Não que ele não aceite. agora o ovo da serpente. Não, mas é que a aceitação presume conversão e seguimento. Exatamente. É que o ovo da serpente da sinodalidade, Eduardo, Caio e Daniel, é a sumária retirada, a sumária exclusão da universalidade e da unicidade do credo católico. Perfeito. Né? É a protestantização na Muito. raiz. É quebrar a hierarquia que foi construída pelo próprio Senhor Jesus Pelo próprio Cristo, a Senhor. pirâmide que Nós vamos cabe ter em problemas cima sérios. Vocês vão ver porque em cada diocese vai se fazer uma atrocidade, justificando. Já temos 3 em curso, né? A canadense com a fumaça dos espíritos indígenas, Sim. a indígena aqui No México, a indígena aqui da Amazônia, da Amazônia. o rito amazônico, que foi uma Rito encomenda do amazônico. próprio Francisco, e a missa azteca no México. A conferência episcopal, né? É. Né? A conferência Os bispos episcopal. sugerindo E formalmente. sabe o que me... Fora a Alemanha, que aí já é filme de Vai terror. vir muito mais por aí, viu, Daniel? Nós vamos ver um espetáculo de horror. A Alemanha já é filme de terror. E nenhuma demonstração. Nenhuma. É isso, O padrão é... Isso. A admoestado foi o bispo Strickland. Isso. Mas é curioso que esse movimento de trazer as pessoas para dentro, abrir a porteira, né, como você falou, para todo mundo entrar, se contrapõe ao discurso de Jesus sobre a comunhão, quando ele disse que ele ia dar o corpo dele e o sangue dele, e todo mundo falou, pô, peraí, isso aqui é muito difícil. Falou, saiam. Mais do que Jesus isso. não- Ou não, Ele nessa afastou linha. naquele momento. Exato. Ou nessa mesma linha, Paulo fala o quê? Afastai-vos deles. Não me recordo Jesus tenha sido sinodal. Mas nunca. Não, e nem ecumênico, Nunca. não foi. Exatamente. Mas, Então, Caio, entendam isso, Daniel e Eduardo. A parábola do servo mau e preguiçoso, o servo que enterrou o seu talento, há um vocábulo ali que, quer dizer, ele é mais do que indigesto, ele é totalmente constrangedor para essa postura falaciosa, enganosa, essa postura mentirosa que nós estamos vendo se impor, que é quando o nosso Senhor diz, e aquele patrão partirá o servo preguiçoso ao meio. É verdade. Meu Deus do céu! Partirá o meio. Partirá o meio. Nas palavras de nosso Senhor, Daniel. Hein? Que é mais duro do que isso? Partir ao meio, quer dizer, vai destruir totalmente. Depois, quando ele fala do Vale da Geena, do Geben Inon, o Vale da Geena, ali haverá choro e ranger de dentes, ali o fogo não se extingue, o verme, né, quer dizer, o verme não acaba nunca. Vale da Geena, Daniel, a imagem que ele dá do inferno, para que entendam, e todos entenderam, e é esta coisa que nós temos É o hoje que não crematório da entende. cidade. Né? Era o lixão. É o lixão, crematório da O cidade. crematório da cidade. É o crematório dos leprosos. Mas o que nós estamos querendo dizer com isso é o seguinte, Daniel. O Senhor chama as almas condenadas de Lixo. E se cabe todo mundo da igreja, não tem gênero. Exato, não tem jeito. Não. A igreja vira gênero. não O tem que é justiça. ontologicamente impossível. Uma misericórdia sem justiça, ela é uma fraude. Ela é uma fraude. Santa Faustina, instrumentalização de Santa Faustina. Né? Ela é uma fraude. Então, assim, o caminho sinodal, entendam isso. Talvez o que me mostrou, cada um a seu modo e com a sua profundidade, mas talvez o que tenha mostrado um aspecto mais alarmante, em certo sentido, Daniel, foi o cardeal Pell, o George Pell. Por quê? Porque ele fez parte do grupo que deveria implantar a demolição. A graça de Deus o acordou. Em algum momento a graça de E Deus morreu o 6 meses despertou. depois. Morreu. Foi morrido. Bom, Procurem uma carta que o cardeal Pell escreveu com pseudônimo de Demos, em outubro do ano passado, onde ele denuncia o Vaticano de Francisco, as fraudes financeiras, etc. Eu ainda sigo pensando, tudo bem, a graça
transformou, mas ele deu o caminho. Quem vai de coração reto em busca da verdade, não de coração... É inacreditável como... Por isso que, para mim, ainda fica difícil de continuar tirando dolo das pessoas. O mal Agora tá é muito aquele claro. que não faz nada, é o morno. Esse, para mim, ele age com dolo. Ele não é uma vítima das circunstâncias que estava acreditando. O Caio, Não é mas a gente isso. pode pensar então o seguinte: no início do pontificado de Francisco, o cardeal Pio acreditava talvez que ali havia uma retidão para tentar fazer algumas, entre aspas, hein, Evolução melhorias ou católica, ajustes na Cúria católicos. Romana, né, para favorecer uma evangelização mais eficaz. O mesmo argumento, mais ou menos, E utilizado aquele por- argumento, saiam das mesas e vão para as ruas, isso fazia sentido naquela época. É isso, católico. é isso, né? É. E depois, quando ele foi vendo que no Não fundo, quero uma igreja de gabinetes, isso fazia sentido. no fundo, as metas e os objetivos que se buscavam atingir com essa mudança estrutural toda não era... Católico. Aí ele... É aí que eu falo do coração reto, a busca de um resultado católico. Ele podia acreditar que isto levaria a um resultado católico. Quando ele viu o resultado, ele falou, pô, isso está tudo errado, volta para trás. Não era de todo mal. Agora, chama a atenção uma coisa também. Para além de guardar que a Constituição... Isso aqui é muito importante, Daniel. Deixar claro que o sínodo existiu desde o começo. É quase que constitutivo Sim. com o Dia dos Santos Apóstolos. Com a sua alteração conceitual e agora a sua corrupção total. É uma apropriação do instrumento. É, a apropriação do instrumento, muito bem posta. Eu acho que uma coisa que vale a pena nós ressaltarmos aqui também é que essa história de ouvir as pessoas, muito cuidado isso também. Adornamento. Né? Adornamento, quer dizer, não só no sentido de que, quer dizer, antes se ouvia Deus, agora nós vamos ouvir os mundanos Para corrigir Deus. Para corrigir Deus. É. Mas eu queria tocar no outro aspecto, porque esse para nós está muito claro, Daniel. O outro aspecto é o seguinte: não é que estão ouvindo tanto assim também, não. Quer dizer, isso é um estratagema, é aquela coisa, entende? O cardeal Pell, ele um pouquinho antes de morrer, informou que a pesquisa que foi feita para perguntar se os padres, os bispos queriam manter ou não a missa tridentina para fundamentar o Traditionis Custodes, todo o resultado da pesquisa foi mais ou menos a pesquisa eleitoral que a gente está acostumado. É óbvio. É isso, Caio, foi nesse nível, maracutaia de pesquisa. Mas Daniel, quando se fez, quando a Conferência Episcopal da Terra de Santa Cruz, eu não vou usar a sigla inteira, eu me nego, e para depois, quando a Conferência Episcopal da Terra de Santa Cruz, que com certeza não pertence a Santa Cruz, quando essa Conferência Episcopal fez lá a enquete no site dela para saber qual era o próximo tema da campanha da fraternidade, e que foi um tsunami, ao contrário do que eles queriam, eles vieram com o resultado do que seria o tema, como se tivesse sido uma votação expressiva, um resultado mentiroso, forjado. Porque uma coisa que é interessante é aquela velha frase, né, padre? O demônio não é o pai do ódio, é o pai da mentira. Da mentira, exatamente isso. Então, assim, que estejamos muito atentos que o caminho sinodal atual é, de fato, a armadilha para destruir o depósito da fé, para destruir o que Nosso Senhor deixou, para esvaziar a fé católica, para mudar exatamente a constituição da Igreja, que vai triunfar. Mas o que estiver visível, como você pôs também, é uma ilusão. É o remix de La Salette com Acta, desembocando em Fátima. É incrível como o livre-arbítrio agora faz todo sentido. Sim. Mas sempre, né, cara? É sempre, mas sempre é que agora todo sentido. Aliás, começou com isso no Paraíso, não no Jardim do Éden. A história começou com isso. E assim, eu sempre tive... Eu estudei o Catecismo Tridentino, né? E o amarelão, eu sempre... Dá para unir, dá para mas juntar os dois. Porque o Tridentino ele era mais objetivo, isso, direto. Isso. Mas dá para juntar os três. Específico. Eu caminhava melhor nele, na didática e tal. É o romano. Isso. E é inacreditável. Eu sempre nos nossos programas eu trago o número 653, 673, eu não me lembro agora certo, porque ele fala do fim dos tempos. Do amarelo. Do amarelo. 675. 675. 675. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, padre. Eu
por anos, e eu não estou mentindo, por anos eu não conseguia compreender. Eu lia e eu falava, meu Deus do céu, isso aqui eu não consigo compreender. Você vai perguntar se eu compreendo? Não sei. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor. Hoje, quando eu leio, tem sentido. Sim. E são coisas dissociadas. A compreensão do tem sentido. Agora, eu acho que é importante, Caio, pensar o seguinte, que todas as decisões que vão sair da Assembleia Sinodal, que mais tarde vão ser condensadas no que se chama de exortação apostólica pós-sinodal, entenda o que eu vou falar. Todo e qualquer católico fiel está 100% desobrigado de nelas crer e de as seguir. Até porque, como diz São Tá. Pedro, cumpre antes obedecermos a Deus. Exatamente. E E como é- diz é- a tradição, é importante- você não é obrigado a obedecer o que te condena ao inferno. É importante dizer que a exortação apostólica pós-sinodal já está pronta. É a tal. Ela já está lá nos... Ela já está Dizem lá que na- desde 1960. Não, mas Mas essa atual já está pronta. Já está pronta, será colocada em prática em 2025, sob o título de O Ano da Misericórdia. É bastante romântico, não? lindo. É bastante romântico, né? E diz que É, tá Por se preparando, misericórdia que nós inclusive, estamos Caio, fazendo tudo isso aqui. está se preparando, inclusive, Né? uma forma de canonização, a expressão não é canonização, uma outra expressão, de cristãos não católicos. Sim, Que coisa linda. sim, Vão ter santos, entre aspas, não Sim. católicos. sim. É a tal da impostura religiosa A impostura que religiosa. persegue a igreja. Em 675. É isso. Em 675 e segue. Como faz sentido tudo isso? Tudo, tudo. E aí, assim, já que estamos nesse pé, vale dizer que, posto desta forma, o secretário para a Assembleia Sinodal, o cardeal Jean-Claude Hollerich, né? Jesuíta, Dizem que ele advoga em... Eu não vou fazer. já, mas então, diz o Dr. Félix Sanches, que é um estudioso que é desses sérios como vocês, de língua espanhola, ele interage muito com o Luiz Romano, Aham, né? Muito. aham, aham. Diz o Dr. Félix Sanches, ele fala uma coisa, não teremos certeza nunca, mas que o cardeal Pell estava extremamente abalado nas exéquias de Bento XVI, Morreu hoje, 7 dias depois. extremamente abalado. É. Ponto. Não lhes dou mais nada. Mas Tá. sabe que Estava o extremamente que você abalado. pode esperar de uma igreja Né? que está dominada por Hollerich, Palha, Roche, Marx, Tuxo Fernandes? É estratégico demais. É Agora, demais. É. Agora até o Monsenhor lá, o Américo, o Aguiar. Monsenhor Aguiar. Por falar em Jornada Mundial, o padre DJ, Nossa. que toca em Halloween de demônio, Nossa. eu estava vendo uma entrevista de uma menina que é exatamente o que o Caio estava dizendo. Ela disse o seguinte: a igreja não precisa parecer boate para atrair jovem. Ela mente, ela engana ao fazer Claro. isso. É claro. Ela está enganando. É claro. Isso é papel Claro. do nome. Mas o Daniel, mas quando uns anos atrás, na Arquidiocese de Viena, teve lá um encontro para os jovens que terminou com uma Santa Missa. A Santa Missa celebrada, claro, presidida, porque ali haviam outros sacerdotes. Então ela foi presidida e co-celebrada por outros sacerdotes. Se não há outros sacerdotes, aí ela é celebrada e ponto Sim. final somente. Sim, Né? Não se usa o termo missa foi presidida quando não há sacerdotes co-celebrantes. sim. Aí ela foi celebrada. Ali haviam sacerdotes co-celebrantes. A presidiu o então arcebispo de Viena, o Schönborn, Ixi! né? O que fez a rave satânica na É. Catedral de Viena, pouquinho antes da Schönborn. pandemia. O Christoph Schönborn. Então, assim, é esse tipo de coisa. É E isso. o sínodo caminha para isso. Caminha. É pegar um cardápio a gosto do freguês e dizer o que você quer e nós E como serviremos. diz, como diz O que uma. você quer e nós serviremos. Como diz. Exato. Pegaram? É quando chegam pro Né? John Milton, que é o Al Pacino no Advogado do Diabo, e fala: qual é o seu nome? Ele, oh, I have so many names. É isso, né? Eu tenho muitos nomes. Então, Né? você Eu perceba tenho muitos nomes. uma coisa, como diz um sacerdote amigo nosso, essa Jornada Mundial Juventude nesse formato, o João Paulo II fez para atender uma solicitação da ONU com o Dia do Jovem lá da Juventude.
Mais ou menos como agora o dia da criação, que o Papa inventou esse agora em 1º de setembro. Perceba uma coisa, é a igreja, isso para mim é uma frase que eu não tinha pensado desse jeito, a igreja está criando ocasião de pecado. Claro. Porque os jovens dormem entre eles nas ruas, com jovens que não são cristãos nem católicos, com outras culturas e outras... Não, onde que foi, Daniel? A jornada mundial da juventude de Denver. Se não me foge a memória agora. Bom, o que aconteceu foi que, depois que tudo passou, a quantidade de preservativos e de seringas que se recolheu foi uma coisa lamentável. Porque a gente viu a hóstia naqueles Tupperwares, Aquilo é blasfêmia. aquela blasfêmia, mas a igreja está criando ocasião de blasfêmia, mas também está criando ocasião de pecado. E aí o Santo Padre faz uma abertura, que é um discurso da ONU, ele não fala de Jesus Cristo, não fala de nada, fala de sonho, globalista. imigração, ecumenismo e plantar árvore. Mudanças climáticas. Como dizia o Monsenhor Américo Aguiar, quando ele dá aquela explicação que eles não queriam converter os jovens, que eles não queriam levar para a igreja. Não, nada disso. Só faltou dizer, e depois nós vamos dar todas as mãos juntos e nós vamos... Só faltou ele dizer, nós vamos cantar em Médio e fumar maconha. Cantar em Médio e fumar maconha e cantar em Médio. Imaginou, Daniel? Né? E perceba uma coisa, Eduardo, que para mim que é aquilo que a gente tem discutido. Se a tônica, o Eduardo falou, quando a gente estava montando a estrutura do programa, o Eduardo falou isso, se a tônica do sínodo, o resultado desse sínodo, for o sínodo da Alemanha, ainda que 50% do caminho sinodal alemão, Já arrasou. que assim, que envergonharia Lutero, Já arrasou. tá certo? Lutero é da fraternidade sacerdotal diante do sínodo da Alemanha, tá certo? Brincadeira, né, pessoal? Mas vocês estão entendendo aqui, vocês estão entendendo a brincadeira, né? É uma broma. Né? Lutero é muito mais ortodoxo do que o sínodo alemão, o caminho sinodal alemão. É que vai piorando, né? Isso. Né? Lutero é o ovo de serpente de tudo que nós estamos discutindo, mas nem ele presumiu tanto sucesso, né? Mas, olhando para isso, Eduardo, a conclusão não pode deixar de ser diferente. Eu vou ter a transformação do pecado em virtude e da heresia em doutrina. Não é isso? Exatamente isso. Já chegou o tempo para nós amarrarmos, Daniel, Caio e o Eduardo. Acho que, enfim, nós vamos ter cumprida assim a exaustão, a profecia de Isaías que diz: chegará o tempo em que chamarão o mal de bem e o bem de mal. Chegou, padre. Chegou. Chamarão o mal de bem e o bem de mal. E os que chamarão o mal de bem são os que deveriam proteger o bem e derramar o seu sangue por ele, como fizeram os mártires, que é o maior tesouro que nós temos, a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o tesouro. O que a carta pastoral, não sei se vocês viram, eu acredito que sim, porque vocês estão o tempo inteiro rastreando até para produzir conteúdo, estarem informando, a carta pastoral que o Monsenhor Joseph Strickland, Monsenhor para os lá fora, o Monsenhor são os bispos, para nós seria Dom Joseph Strickland. Mas a carta pastoral, Daniel, que eu vou trabalhar agora com os filhos espirituais, que ele escreveu aos diocesanos de Tyler, é um primor. Né? Você primor, viu, né, Daniel? Um primor. Um primor. Como é um primor a carta do Burke a semana passada. O que ele toca é isso. O que está em jogo é a fé na unicidade e no mistério do Filho de Deus e na sua universalidade. Jesus Cristo, Salvador, que era desde o começo, né, Daniel? O querigma. Perceba, a igreja, coração do querigma. A igreja tem 4 pilares: una, santa, católica e apostólica. O sínodo destrói os 4. Todos. Os 4. Todos. Porque ele regionaliza e encultura do jeito oposto à fé. Ele destrói a unicidade. Em vez de você pegar o panteão e transformar numa igreja, você transforma a igreja no panteão. É o oposto. Em vez de você inundar o mundo com a luz de Cristo, você traz a treva mundana. Em vez de você chegar para o egípcio e falar, sabe aqui esqueci o nome da deusa egípcia do sol? Jesus. Ísis. Sabe, Ísis na verdade é Maria. Agora o que nós estamos falando? Não, Maria é Pachamama. É o oposto. É isso mesmo. Bom,
Olha, eu acho que para a gente amarrar é tempo de rezarmos muito, estudarmos a fé católica para valer, voltarmos ao catecismo, aí o romano, e que pegue os 3, tudo bem, Caio, né? Os grandes documentos. Agora, por exemplo, Daniel, estou sugerindo mesmo, leiam, estudem, se debrucem em cima da Mediator Dei, de Pio XII. Debrucem-se em cima da Mystici Corporis. A Mystici Corporis é um texto fundamental. Um primor. Debrucem-se. Uma vai proteger a liturgia e outra vai proteger a Constituição da Santa Igreja. Sim. Né? E vamos lá. Padre, para a gente finalizar, só uma coisa que eu acho que faltou, talvez a gente deveria ter falado no começo. O sínodo é um encontro dos bispos, tá? Sempre teve, como o senhor disse. Ele é diferente do concílio, porque o concílio é para combater uma heresia. Sim. Ainda que o Vaticano II já tenha saído desse escrito. Sim. Porque não tinha nenhuma heresia sendo combatida ali. Na verdade, era o contrário, era entronizar a heresia. Mas o sínodo, ele é regional, em geral. Sim. São os bispos de determinada região para resolver um problema pastoral ou doutrinal daquela local. A sinodalidade, entretanto, eu acho que essa é a questão que falta, ela tromba com a monarquia estabelecida por Nosso Senhor. Porque ela estabelece uma falsa democracia. Claro, a sinodalidade já é o ovo da serpente. Então, é isso que eu queria explorar. Né? O que acontece? Quando se fala de sinodalidade, você tira a estabilidade, você tira a permanência, você tira, vamos dizer, a inviolabilidade de tudo que sempre existiu. A sinodalidade ganha uma autoridade, ela ganha um poder que não possui, que não tem, portanto é fictício, é inventado. É um falso conciliarismo permanente. Permanente. Com autoridade para alterar o depósito da fé, com autoridade para alterar a sinodalidade é o ovo da serpente. A sinodalidade significa concordar, favorecer e estimular uma mutação permanente, de forma que você nunca vai ter aquilo que de fato foi dado por Nosso Senhor e o que ele confiou à tradição dos Santos Apóstolos, Daniel. E aí, com um agravante, né? A cultura, como o senhor bem disse, vai fazendo a mutação permanente, depois de 2 gerações já não se tem mais ídolo nenhum. Jesus Cristo já deixou de ser quem é Jesus. A igreja já deixa de ser una, não há mais a fé católica. Mas é a ideia da sinodalidade. É isso. Esse é o objetivo. Ele não tem outro. A ideia da sinodalidade é fazer a mutação, é fazer o processo mutativo de evolução de tudo aquilo que foi deixado, até que não sobre mais nada do que realmente nós recebemos. Por isso que o Papa Francisco defende a falsa tese de que São Vicente de Lerran defendia a evolução do dogma no sentido darwinístico. Ele nunca defendeu isso. Defendia o aprofundamento e cada vez uma compreensão mais profunda, de forma a se crer com uma fé mais sólida e mais luminosa. E sempre dizia, na dúvida, volta para o mais antigo. Dúvida, sempre. Ele dizia opte pelo mais antigo. Mas assim, é a capacidade, é a ardilosidade, vamos dizer assim, a artimanha da língua bifurcada. Quando tem que usar de elementos realmente da tradição, a gente usa. Quando aquele presidente daquela determinada conferência episcopal, que eu não vou dizer qual é, somente o país tem a forma de uma bota, não é? Quando aquele presidente daquela conferência episcopal, cuja forma geográfica é uma bota, que eu não vou dizer qual é, hein? Quando ele celebra a missa tridentina, ele autoriza que se dê a bênção para casais gays na sua arquidiocese, você entende o que a língua bifurcada levada até o extremo. E de novo, né, isso vai ser transformado, porque na Bélgica e na Alemanha já é uma prática imposta, sem, como o Caio disse, uma reação estruturada de defesa da Igreja, do Vaticano, né? Não, já conquistaram. É com o benefício trabalhista, né? O Reno já está indo. É com o benefício trabalhista. Foi dado, não tira mais, né? Acabou. Ali o mal já entrou, fez morada. Ali não é igual com Nossa Rainha Santíssima, não, que gerou o amor feito homem, quer dizer, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade aqui. Quer dizer, ali não. Ali o mal entrou, fez morada, criou raízes, está produzindo seus podres frutos e não tem quem arranca, Mas assim a justiça divina vai operando. Sem dúvida. E operando segue-se separando o joio do trigo. Credo! Sim. Deixa o joio e o trigo avançarem. Recomendações finais, padre. Olha, rezar muito, fazer muita penitência, estudar muito, juntem-se. É o que o
Daniel, o Caio, o Eduardo estão fazendo, juntem-se, vão estudar. Vão estudar a doutrina, vão estudar o magistério. Vão estudar como os santos se comportaram na hora da tempestade. Pegue a biografia de Santo Inácio de Loyola, pegue a biografia do bem curtinha de Santo Atanásio. Esses dias quase que eu dei um tiro no meu pé, quase que eu ia dando a biografia do Michael Davis de Santo Atanásio para alguém que eu ia dar um tiro no meu pé do tamanho do mundo. Se eu desse essa biografia. Eu estava entrando no carro, aí o meu anjo da guarda disse assim, padre, olhe para a capa. Eu disse a ele, sim, é Santo Atanásio. Padre Wander, olhe para a capa. Estava lá, Michael Davis. Entenderam? Se eu desse, estava morto. E o Santo Atanásio, que é meu santo de devoção, junto com São Pio X, ele é o santo para mim que representa o momento que nós estamos vivendo. Né? Excomungado 3 vezes, exilado 5, se opôs ao Papa e converteu o Papa, porque o Papa Libério morreu convertido. Convertido pelos. Apesar de ser o primeiro Papa a não ser canonizado na sequência, né? Desde Pedro foi o primeiro a não ser canonizado, ele morreu católico. Você vê, né? Os 13 primeiros, Daniel, os 13 primeiros morreram, aliás, depois outros mais canonizados, mas os 13 primeiros morreram martirizados. Não, e mesmo depois de Libério também continuou a martírio e canonização. É que Libério foi o primeiro ali a... Vão ser católicos, olha, todo mundo sereno, está bem confiante, ninguém está aqui no desespero, né? Ninguém está aqui, estamos em combate, nos mantermos firmes e Nossa Senhora está conosco, não tem o que temer. Vamos guardar a fé, o depósito da fé. Deus sabe o que vai fazer. E através de nossa rainha, vamos só manter as nossas posições. O senhor falou uma frase, mas eu sei que é para a gente terminar, mas eu vou pedir uma admoestação e uma orientação para o senhor. A gente vem de 60 anos de uma igreja do bem. A igreja boazinha, a igreja que dá 70 vezes a mesma face, a igreja que aceita ser ridicularizada, e sempre com a dinâmica de que Cristo mandou dar outra face, etc, etc. Cristo mandou não combater? Cristo mandou prevaricar na defesa do que é santo e sagrado? Jamais. Tanto pessoalmente, quanto depois através do Espírito Santo que conduziu sempre a Santa Igreja. A combatividade, combater o bom combate é a ordem divina, dada através de São Paulo. Então, deixar de enfrentar o mal para respeitar o outro, para não causar uma cisânia. Não. Combater. Isso é pecado. Ele veio combater o demônio. São João já abre sua carta dizendo, pois foi para destruir a obra de Satanás que Cristo veio. Não foi para fazer reunião ecumênica com Lúcifer? Não. Odeio o mal, odeio o pecado, odeio as trevas, odeio a mentira, odeio as falsas religiões, odeio as seitas. Então tá bom. Pessoal, é uma baita do incentivo que o Padre Wander está dando aqui para todos nós, mas ao mesmo tempo uma obrigação, né? Levanta-te e enfrenta, né? E a gente tem que estar se preparando cada dia que passa para o martírio, seja ele social, reputacional, profissional, seja ele qual for, físico se vier. Eduardo, tuas últimas palavras aí no papo de hoje. Pegando o gancho no que você acabou de falar, acho que nós estamos falando antes de começar a gravar, né, Padre? A situação está ficando muito clara hoje, né? De que lado você tem que estar. As pessoas precisam se preparar, porque realmente... Sim. Não se iludam. Tirar um pouco esse véu que hoje impede elas de enxergar a verdade. Onde tiver muito abutre, tem cadáver ali, né, Daniel? Abra os olhos. Tem mortos ali. Caio, dá a tua consideração final aí e alguma coisa que você queira passar para o padre, perguntar para o padre para a gente... Acho que simples. A omissão no buscar conhecer é pecado mortal e te leva ao inferno. Ou melhor, vai te fazer cometer pecado mortal e você vai para o inferno. Depois não adianta chegar lá e falar, mas eu não sabia. Hoje, Jesus, a gente deve ser tão burro que ele colocou... a gente deve ser tão burro que Jesus colocou a gente bem no olho do furacão para falar, isso aqui é uma coisa, aquilo ali é outra. É tão evidente que uma coisa é antagônica da outra que o cara não vai que não dá por nada.
O cara não vai poder chegar lá em cima e falar, eu não vi, eu não sabia, Fui enganado. fui enganado. Não dá. Padre, suas últimas... Eu, obviamente, agradeço ao Padre Wander, Caio Eduardo, companheiro de batalha aí. E queria que o Padre Wander fizesse aí as últimas considerações, se faltou falar alguma coisa, e fizesse uma oração, uma bênção para nós. Aqui. Olha, Daniel, muito obrigado. Caio, o Eduardo, eu termino com essas palavras. Não prevalece. Nossa. O sínodo não prevalecerá. Ele vai criar uma mentira, uma ilusão, um teatro. O demônio não prevalecerá. Ele vai cair. Você falou o Senhor. O sínodo. O sino. Ah, o sínodo. O sínodo. O sínodo. Eu entendi o sínodo. Não, imagina, né? O sínodo não prevalecerá. Ou prevalecerá para fazer cumprir e separar o joio do trigo. E Jesus permite para praticar justiça, eu acho. O que significa que, em última instância, não prevaleceu, porque é, Não é a prevalecerá. vitória que leva a derrota. Exatamente. E talvez explique essa situação toda uma outra frase de Jesus, né? Se o dia que ele voltasse, ele ia encontrar fé sobre a terra. Porque realmente está arrastando de roldão a maior parte para a mentira. Mas assim, claro que sim. Mas assim, ele o coloca para nos deixarmos alertas sobre aqui o momento imediato anterior à sua volta vai encontrar esse clima de apostasia insuportável, como jamais visto na história, né, Daniel? É sobre isso que ele alerta. E estamos chegando lá, né? Estamos chegando lá. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in mortis nostre. Dominus vobiscum. Et cum spiritum. Eu vou dar a bênção sentado por causa do vídeo, realmente é isso. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Amém. Pessoal, valeu, até a próxima. Obrigado, Maria Padre. Obrigado a Santíssima. todos. Viva Cristo Rei. Viva Cristo! Viva Cristo Rei.